Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje, no dia 15 de setembro, que é o dia 258, em Isaías capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 21, versículo 17. Recebi esta mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele, o coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão, e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos e invocarão espíritos. Consultarão médiuns e praticantes de ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel. Um rei feroz os governará, declara o soberano Senhor dos exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão, os ribeiros do Egito terão mau cheiro, e juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele, secarão e serão levados pelo vento. Os pescadores lamentarão. Os que lançam anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados, os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim contarão vantagem ao faraó? Ousarão se gabar de sabedoria de seus antepassados? Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informem os planos de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito. Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo o que dizem, fazem o Egito cambalear, como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos, a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres, eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Serão sinais de testemunha de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Naquele dia o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor e ele ouvirá suas súplicas e lhes dará cura. Naquele dia o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Síria, a terra que criei. Bendito seja Israel, minha propriedade especial. No ano em que Sargon, rei da Síria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filistia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência às dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos. Ele os fará andar nus e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito.
Então os filisteus entraram em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia, e se gabavam de seus aliados no Egito. Dirão: se isso aconteceu com aqueles que eram nossa esperança de socorro, o que será de nós? Confiávamos que eles nos protegeriam do rei da Síria. Recebi esta mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima vindo do deserto, como um vendaval impetuoso que chega do Negueb. Tenho uma visão assustadora, vejo o traidor trair, o destruidor destruir. Prossigam, elamitas e medos. Ataquem e cerquem as cidades, porém fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago, sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço que Deus planeja fazer, não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles prepararam um grande banquete, estendem tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem. Rápido, levante-se, peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento a carros de guerra puxados por pares de cavalo e a cavaleiros montados em jumentos e em camelos. Que o vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia. Todas as noites permaneço em meu posto. Agora vejo, finalmente. Aí vem um homem no carro de guerra com um par de cavalos. Então o vigia disse: ela caiu, a Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Ó meu povo, moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo o que o Senhor do Exército disse, tudo que Deus de Israel me falou. Recebi essa mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim: guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Recebi esta mensagem acerca da Arábia. Ó caravanas de Dedã, escondem-se nos bosques da Arábia. Os habitantes de Temã tragam água para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada desembainhada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me disse: dentro de um ano contado, cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns de seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Agora em Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 16. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolos aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolos aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Mas quando Pedro veio da Antioquia, tive que me opor a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou,
Ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vê que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Agora em Salmos capítulo 59, versículo de 1 a 17. Ao regente do coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Para ser cantado com a melodia, não destruas. Livra-me de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos, armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido, sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo e ajuda-me, ó Senhor, Deus do exército, Deus de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenha misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhes saem da boca. Suas palavras cortam como espada, afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo. Mas tu, Senhor, ris deles, zomba das nações. És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus, estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mate para que meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira, extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade, andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder cada manhã, cantarei com alegria sobre o teu amor. Pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição, a minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, é minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Agora em Provérbios, capítulo 23, versículo de 13 a 14. Não deixe de disciplinar seus filhos, a vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Até amanhã, no dia 259.